Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a Van Farias e esse é o seu canal Fatos Macabros. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um caso, um dos maiores crimes de ódio racial dos Estados Unidos, que foi o crime de Emmett Louis Till. Eu, desde o início desse vídeo, galera, quero avisar para vocês que esse vídeo tem muitos gatilhos. Então, assim, é uma história muito importante, né? Eu acredito que seja de suma importância para a gente conhecer, né, a história do que fizeram com esse garoto de apenas 14 anos. Foram, assim, atrocidades. Mas, voltando a dizer, é um vídeo impactante, tá? Eu fiz baseado nesse livro aqui, O Sangue de Emmett Till. Então, assim, como todos os vídeos que eu trago para vocês, está assim bem detalhado. Então, se vocês são pessoas mais sensíveis, talvez não seja o tipo de vídeo mais indicado para vocês assistirem, tá bom? Eu já vou chamar a vinheta e a gente já começa. Emmett Louis Till nasceu em Chicago, Estados Unidos, em 25 de julho de 1941. Desde a gravidez de sua mãe, ele já possuía o apelido de Bobo, porque foram os parentes que deram esse apelido que se estendeu por toda a sua vida. Ele era filho de Louis Till e Mamie Bradley Till. Emmett era um menino negro muito alegre que gostava de imitar personagens cômicos que ele via na TV. Ele possuía uma leve gagueira e tornozelos fracos devido à poliomielite que ele adquiriu durante a sua infância. Porém, foram sequelas leves que ficaram, que ele levou para o resto da sua curta vida. Mamie descreveu o seu filho como muito companheiro e muito cooperativo, visto que ele assumiu responsabilidades domésticas para ajudar nas responsabilidades do lar, pelo fato de que ela precisava trabalhar fora, porque ela era uma mãe solteira que precisava arcar com as despesas financeiras da casa. Dito isso, vamos avançar um pouco para que esse vídeo não fique muito mais longo do que ele provavelmente vai ficar. Bom, naquele verão de 1955, Emmett ele foi convencido pelo seu tio Moses Wright a ir até o Mississippi para passar o verão, para passar cerca de 2 semanas na companhia dos seus primos, né? O seu tio Moses Wright, ele era reverendo e meeiro naquela região do delta do Mississippi, onde ele colhia algodão juntamente com os seus filhos, né, para prover a renda financeira da família. Acontece que Till, por ele ter nascido em Chicago e ter sido criado lá, ele não conhecia aqueles costumes, aquela separação entre negros e brancos, apesar de que Chicago também naquela época não era nenhuma flor, né? Sempre existiu a segregação racial, tanto que Emmett, ele estudava em uma escola somente para negros. Mamie contava que ela sentiu no coração dela assim aquela aflição para poder permitir que o filho dela fosse, mas ele insistiu tanto que ela terminou cedendo e permitindo que ele fosse passar aqueles dias naquele lugar nefasto, onde o filho dela infelizmente terminou perdendo a vida. Então ela fez muitas recomendações, orientou a ele, falando que os costumes do Mississippi eram totalmente diferentes dos de Chicago. Uma dessas recomendações que ela fez para o seu filho foi que ele sempre deveria se dirigir aos brancos como não senhor, como não senhora, né? Ou seja, tratar todos com o máximo de respeito, pois lá existiam as leis de segregação que eram muito maiores do que em Chicago. Uma das coisas que Emmett pediu foi para que ela permitisse que ele fosse usando o anel de prata do seu pai com as iniciais LT, pois o seu pai havia morrido durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. Vamos falar um pouco sobre o clã Milan e Bryant, para que vocês possam entender quais são os personagens centrais dessa história horrível. Eulalia era matriarca de uma grande família, onde ela teve 8 filhos homens e 3 filhas mulheres. Essa família, gente, sempre era descrita por Carolyn como uma família extremamente racista, muito chegados a consumir bastante álcool
e eles também eram muito violentos. Carolyn, ela fala que Eulalie, sempre que acordava, a primeira coisa que ela providenciava era preparar o seu achocolatado com uma boa dose de bourbon. Ela também fala que ela era capaz de proferir os palavrões que era capaz de deixar um marinheiro envergonhado. Ela também era uma mulher muito chegada à violência, pois ela foi abandonada pelo seu segundo marido, que abandonou ela para fugir com uma outra mulher. E ela andava com um revólver calibre 38 dentro da bolsa constantemente, pois ela dizia que assim que a primeira vez que ela visse aquele homem que a abandonou, que ela iria matar ele. 7 desses filhos de Eulalie serviram ao exército, sendo que John William Millen, que a gente vai se referir aqui como J.W. Millen, ele é descrito como um homem altamente letal e uma pessoa que gostava de matar. J.W. Millen era um homem dominador com 1,90 m de altura, nascido em 1919. Serviu ao exército de 1941 até a primavera de 1946. Era um experiente líder de pelotão. Era perito em batalhas urbanas, perito em patrulhas noturnas, perito com a metralhadora Thompson, perito em qualquer arma para matar a curta distância. Os Millens e Bryants, eles sempre se acharam acima da lei devido à sua boa relação com o xerife do condado de Tallahatchie, Henry Clarence Strider. Strider, ele é um homem descrito como um homem gordo, branco, tá? Violento, e que ele parecia o chefão ali daquela região, pois ele mandava e desmandava naquele condado. Roy e Carolyn, eles se casaram muito jovens, então em certa altura da vida eles se mudaram para Money, onde eles adquiriram a mercearia que levou o nome deles, né, o sobrenome deles, Bryant. Eles compraram essa mercearia com a ajuda do irmão de Roy, o J.W. Millen, né, um dos personagens central dessa maquiavélica história. Tá? Então eles resolveram se mudar, pois o caminhão que provia, né, toda a vida financeira, todo o dinheiro da família, né, de Roy e de Carolyn, havia sofrido um acidente de perda total. Na noite de 24 de agosto de 1955, Emmett, junto com seus primos, se dirigiram àquela mercearia, né, dos Bryants, e eles foram lá para poder comprar alguns doces e alguns refrigerantes. É dito, tá, gente, nesse livro, que talvez entre uma conversa e outra, Emmett tenha dito que ele estudava em uma escola com garotas brancas e que inclusive ele já tinha se relacionado com algumas delas. Foi mencionado também que talvez ele tivesse na carteira uma foto de uma garota branca da qual ele se gabou, dizendo que ela era a sua namorada. Isso, gente, porém não foi mencionado por nenhuma das testemunhas que estiveram ali naquela mercearia. É importante a gente mencionar isso, porque isso foi mencionado durante o julgamento de Roy Bryant e J.W. Millen, onde Mami, ela falou que em nenhum momento, que ela acredita que Emmett nunca tenha se relacionado com nenhuma garota e que em nenhum momento da vida dele ele nunca se interessou por garotas brancas. Segundo um dos garotos que estavam presentes, um daqueles meninos falaram que no interior daquela loja havia uma garota bonita e que Emmett deveria entrar para ver. Então, ele entrou na companhia de um outro primo, que disse que ele entrou, comprou um chiclete e que logo em seguida ele saiu. E Emmett ficou no interior dessa loja. Porém, ele não ficou nem um minuto sozinho na companhia de Carolyn. Carolyn era uma garota bonita que na época tinha 21 anos. Em depoimento ao seu advogado no dia 2 de setembro, ela disse que havia atendido Emmett e que quando foi pegar o dinheiro, ele agarrou a mão dela e perguntou: "Que tal um encontro?" Quando ela se afastou, ele falou: "Qual o problema, querida? Você não está afim?" Logo depois disso, então Emmett foi embora, né? E se virou para ela e falou: "Até mais." Isso foi o suficiente para deixar aquela mulher transtornada. Então ela se dirigiu até o carro a fim de pegar uma pistola embaixo do carro. E quando ela estava passando por esse grupo de garotos negros, é dito que Emmett assobiou para ela. E isso realmente aconteceu porque um dos presentes
Falaram que eles não entenderam, que eles se olharam muito assustados, porque naquela época, gente, era como se existisse um código, tá? De respeito, um código de ética que separava os negros e os brancos. Algo que os negros deveriam seguir para não atiçar a ira daqueles homens brancos. Então, quando o Emmett fez isso, eles entraram em pânico. Então, Carolyn, ela olhou assim porque ela não acreditava que aquele garoto negro foi capaz de tamanha ousadia. Então ela foi pegar a pistola e eles se assustaram muito e correram bastante. Quando eles chegaram em casa, apesar deles, num primeiro momento, eles terem achado aquilo absurdo, eles terem ficado muito assustados, quando eles chegaram em casa, eles acharam que aquilo não tinha sido nada tão importante e que não ia haver nada, né, nenhuma retaliação pelo que Emmett fez. Apesar disso, ele suplicou para que os primos não contassem ao tio Moses o que ele havia feito. Porém, gente, nesse dia que isso aconteceu, o marido de Carolyn, o Roy, ele estava em viagem no Texas para fazer uma descarga ele tinha viajado a trabalho. E só que essa história começou a fermentar, começou a correr, porque Carolyn, ela começou a espalhar essa história. Então, 4 dias depois, Roy chegou novamente naquele condado de Money. Então, ele ficou sabendo do que tinha acontecido. Então, ele ficou transtornado, ele conversou com seu irmão J.W. Milan e eles resolveram dar uma lição naquele garoto que botou falação. Era assim que eles se referiam. Que aquele garoto botou falação, que ele foi um garoto muito ousado e que se dirigiu à cunhada dele, do J.W. Milan, aquele homem valentão, dominador e violento, que ele tinha se dirigido de uma forma muito despojada a Carolyn. Além do que, foi dessa forma que ela falou, que ela achou absurda a forma despojada como aquele preto se dirigiu a ela. Então, os irmãos ficaram bebendo, né, e decidindo de que forma que eles iriam punir aquele preto ousado, né, e desrespeitoso. Então, eles ficaram bebendo bastante e quando foi às 2 horas da manhã, eles chegaram na casa do reverendo Moses, que também era conhecido como pregador. Então, eles bateram com muita violência naquela porta. Então, como os pais, os tios, né, o Moses e a Elizabeth, que era a esposa, a tia do Emmett, já estavam sabendo da história, eles ficaram muito assustados. Então, quando Moses foi, né, até lá, ele tinha a esperança de que Emmett acordasse e fugisse para as plantações de algodão. Quando a tia dele, Elizabeth, ela foi acordar ele, ela lamentava, porque ela disse que Emmett tinha sido muito lento para poder se levantar, né? Quando o reverendo Moses abriu a porta, logo uma luz de uma lanterna muito forte, né, foi assim no rosto dele. E aquele senhor falou: Senhor, pregador, eu sou o senhor Bryant, eu sou o senhor Milan, e eu quero encontrar aquele garotinho, aquele preto que colocou falação lá em Money. Então ele falou, né, que o sobrinho dele, ele era um menino que ele não batia bem da cabeça devido à poliomielite e que, por favor, eles relevassem. Então J.W. Milan olhou para a cara dele e perguntou: pregador, você tem quantos anos? E ele falou: 64. E ele, de uma forma bem agressiva, falou: pois então talvez você não chegue nem aos 65 caso você continue se comportando assim. A tia Elizabeth ainda chegou para pedir para eles, oferecer dinheiro para que eles deixassem isso para lá. Então ela acreditava que Roy, que era o marido da Carolyn, talvez ele aceitasse aquele dinheiro. Porém, J.W., que era o mais violento, falou que ela voltasse para a cama e que ele queria escutar as molas da cama rangendo, ou iria sobrar para todo mundo dali daquela casa. Então, quando eles chegaram no quarto e encontraram Emmett, eles perguntaram se ele era o garoto negro de lá de Chicago, tinha posto falação, né, lá em Money. E ele falou que sim, que tinha sido ele. Então, eles saíram levando, às 2 horas da madrugada, Emmett naquela picape,
Também existe a suspeita de que talvez Carolyn estivesse na caminhonete porque Moses ele escutou uma voz, né, perguntando a esse garoto e ela confirmando. Só que estava muito escuro e ele não tinha a certeza de que realmente ela estava no interior daquele veículo. Também ele tinha dúvida de que existiam outros 2 negros na garupa dessa caminhonete. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, naquela época da segregação, negros não andavam dentro da cabine dos carros junto com os brancos. Na verdade, quando eles andavam de veículos, eles iam no fundo dos carros. Então foi assim, Emmett foi posto no meio de 2 outros funcionários de J.W. Milam nessa picape. A mãe de Emmett, Mamie, ela ficou sabendo do que tinha acontecido logo na manhã imediata do sequestro do seu filho, e ela entrou em desespero, né? Então ela falava que ela não sabia porquê, mas ela imediatamente começou a ligar para jornais para poder pedir uma luz, buscar uma ajuda, né, para o filho, visto que naquela época não existiam leis que amparassem os negros. Antes do corpo de Emmett surgir nas águas lodosas do rio Tallahatchie, o xerife do condado de Money, ao meu ver, uma pessoa muito mais humana do que o racista Strider, que era o xerife Smith, ele foi até a mercearia Bryant, que também funcionava como residência de Carolyn de Roy. Então, quando chegou lá, ele encontrou o Roy dormindo, né? E depois de muito bater na porta, foi que ele acordou, e ele perguntou se ele havia sequestrado o menino e onde ele estava. Ele cinicamente falou que ele realmente havia pego, só que ao mostrar o garoto para Carolyn, ela disse que não era ele, então que ele havia largado aquele preto na estrada. Então ele perguntou onde ele deixou o menino e ele disse que bem em frente à loja, e que Emmett tinha dito, aquele garoto preto tinha dito que ele ia procurar um pessoal dele e que ele não sabia demais disso, que ele ficou durante o resto da noite bebendo e jogando cartas. O xerife então o prendeu por sequestro e o fichou lá no condado de Lefroy. Na quarta-feira, 31 de agosto, o corpo de Emmett então surgiu novamente nas águas escuras do rio Tallahatchie. Quem encontrou esse corpo foi um garoto de 17 anos chamado Robert Rhodes, que havia ido pescar logo pela manhã cedo. Gente, chegamos naquela parte que eu falei pra vocês, que é cheio de gatilhos, tá? Então, vocês estão avisados. Robert disse que viu 2 pés e 2 joelhos emergindo do rio Tallahatchie. Só que algo estava prendendo, mantendo o restante daquele corpo embaixo da água. O corpo de Emmett estava preso a um galho no fundo do rio. Então aquele garoto, apesar daquela visão horrível que ele teve, ele ainda terminou de amarrar as linhas de pesca dele e depois foi conversar com o pai dele, que conversou com o seu senhorio, e como já estava no condado de Tallahatchie, quem comandava ali naquela região era aquele xerife, né? Aquele chefão que eu falei para vocês no início do vídeo, o xerife Strider. Eis a cena que foi descrita por aqueles que localizaram aquele corpo. Bem, nós vimos uma pessoa do joelho para baixo, incluindo os pés. Vimos aquilo boiando na água e dava para dizer que era uma pessoa de cor. Com o motor em marcha lenta, eles navegaram por cima do corpo. Alguma coisa estava mantendo a cabeça embaixo da água. Os homens amarraram uma corda nas pernas e usaram o motor para arrastar o corpo alguns metros rio acima, até o peso que mantinha a cabeça submersa se soltar do que o prendia no fundo do rio. Rebocaram o corpo até o atracadeiro e o arrastaram para a margem. Viram que um ventilador de ferro do tipo descaroçador de algodão estava amarrado ao pescoço do cadáver com arame farpado. Com a lama acumulada no fundo do rio, o ventilador pesava uns 70 quilos. Quem tinha desovado o corpo pretendia que ele nunca voltasse à superfície. Ao examinarem o corpo, o xerife Strider pôde notar o que parecia ser um ferimento a bala acima da orelha direita e que o outro lado do rosto do garoto tinha um ferimento muito feio, como que feito por um machado. O lado esquerdo tinha sido golpeado ou cortado. Pelos cálculos do xerife, o corpo extremamente inchado devia estar na água há cerca de 2 dias. O xerife, então, como já sabia, né, tudo que havia acontecido, ele já suspeitou quem que era, né, ali, aquele corpo que tinha sido encontrado naquele rio Tallahatchie. Então ele mandou que fosse buscar o reverendo Moses a fim dele reconhecer aquele corpo, o qual só foi possível fazer o reconhecimento por causa daquele anel que aquele garoto carregava no dedo com as iniciais LT do pai dele, Louis Steele.
Lembra que eu falei no início do vídeo para vocês? Pois é, só foi possível a gente reconhecer esse corpo por causa desse anel, porque o corpo estava tão inchado, tá? Que era impossível, assim, impossível não, né? Praticamente impossível reconhecer aquele corpo. Um agente funerário negro também foi chamado ali naquele momento. Ele lembra que quando ele se aproximou, o corpo estava de bruços em um barco. Então, quando ele foi mover aquele corpo para pôr num caixão, ele ficou chocado com a visão que ele estava tendo devido à extensão dos ferimentos que aquele corpo apresentava. O topo da cabeça estava afundado e rachado e um pedaço do crânio tinha caído no barco. Havia um buraco de mais de 1 centímetro acima da orelha direita, o qual ele deduziu ser um furo de bala. Então, gente, devido ao estado lastimável daquele corpo, o xerife Strider mandou, que imediatamente enterrassem aquele corpo, ou seja, ele seria enterrado longe da sua mãe, naquele condado do Mississippi onde ele havia falecido. Então, um dos tios de Emmett imediatamente ligou para Mamie, lá em Chicago. Então, ela ficou furiosa e ela exigiu que transportassem, que enviassem o corpo do filho dela, pois ele teria que ser enterrado em Chicago. Gente, que mulher forte. Esse livro, ele me fez chorar, assim, e eu sonhava, eu acordava de madrugada, porque realmente é uma história muito forte, tá? E assim, acho que vai dar para vocês sentirem a minha emoção. O tio Crosby foi quem conseguiu que o corpo de Emmett fosse transladado para Chicago. Então ele entrou em contato com um agente funerário, que ele tinha 2 agências funerárias, uma para pessoas brancas e outra para pessoas negras. E ele concordou cuidar, da forma que ele podia do corpo de Emmett, sendo que teria que ser prometido para ele que ninguém iria abrir aquele caixão de pinho. Quando o corpo de Emmett então chegou na agência funerária dele para ele fazer os milagres possíveis naquele corpo totalmente deformado, era impossível fazer um embalsamamento intravenoso no corpo de Emmett. Só que devido ao fato do corpo, como eu falei, estar muito inchado, o que ele fez? Ele pegou o corpo do menino, colocou num tonel com formol e fez alguns cortes para liberar o gás. O corpo de Emmett chegou dentro de um caixão de pinho selado na estação ferroviária no dia 2 de setembro de 1955. Junto com Mamie, que estava numa cadeira de rodas, devido ao fato dela estar muito fraca, ela era acompanhada por uma multidão de cerca de 1000 pessoas. Também muitos jornalistas estavam ali para registrar a chegada daquele corpo trucidado. E foi graças a isso que aqueles momentos ficaram registrados na memória e na história. Em desespero, Mamie gritou: Senhor, você deu seu único filho para remediar uma situação, mas quem sabe se a morte de meu único filho poderá levar ao fim dos linchamentos. Um dos jornais mencionou que Mamie levantou-se da cadeira de rodas quando o trem chegou. Atravessou 3 trilhos até o vagão de carga onde jazia o corpo do seu filho dentro do caixão de pinho. Chorando convulsivamente, ela caiu de joelhos. Meu querido, eu atravessaria um mundo em chamas para recuperar você. Meu querido, eu sei que você estava pensando em mim quando morreu. Ao levantarem o caixão de Emmett na direção do carro fúnebre, Mamie caiu de joelhos e gritou em desespero: Senhor, leve minha alma, me mostre o que deseja que eu faça, dê-me forças para fazer isso. Enquanto se aproximava da agência funerária, ao virar na esquina, Mamie já conseguia sentir aquele odor super desagradável que exalava de lá. Lá dentro, os funcionários montaram tubos assessores que exalavam desodorante a fim de disfarçar aquele fedor horrível que exalava dali, o que definitivamente não deu certo. Quando chegou na agência funerária, Mamie foi direcionada a uma sala de espera, mas ela exigiu ver o corpo do filho dela da forma como estava. Quando ela chegou lá, ela fala que aquele corpo nem parecia humano. Então ela começou pelos tornozelos e ela foi medindo e reconhecendo centímetro por centímetro daquele garoto que em vida foi o filho dela. Mamie falou que a língua inchada do filho parecia entupir a sua boca. O olho direito caía na bochecha e o esquerdo tinha desaparecido completamente.
O nariz parecia ter sido decepado com uma machete de cortar carne e o tampo da cabeça estava rachado de orelha a orelha. Um buraco de bala logo atrás da têmpora deixava a luz do dia passar através. Gente, eu não vou colocar as fotos desse corpo aqui para vocês, mas caso vocês queiram ver, né? É uma imagem assim bem chocante que está disponível na internet, vocês podem encontrar. Foi feito um filme que conta a história de Emmett Till, que já está disponível no streaming, né? Vocês conseguem encontrar. E é um filme assim bem fiel à história, né? Claro que o livro é bem mais detalhado, bem mais chocante, mas o filme também é muito bom e eu recomendo que vocês assistam. Apesar das recomendações contrárias, Mami decidiu velar o corpo do seu filho com o caixão aberto e permitir que fosse uma visitação pública para que as pessoas pudessem ver as atrocidades, as maldades que fizeram contra o filho dela. Ela, inclusive, não queria que o agente funerário retocasse o corpo, né, do filho dela. Ela queria que as pessoas vissem exatamente como o filho dela havia sido trucidado por aqueles homens brancos. Porém, como a imagem era muito chocante e o velório iria ser aberto à visitação pública, ainda assim o agente funerário tomou algumas liberdades. Ele suturou a boca, né, para que as pessoas não vissem aquela língua extremamente inchada. Ele removeu o olho do menino que havia sido pendurado e costurou as pálpebras e também costurou da forma que ele pôde aquele crânio, né, o tampo daquela cabeça que estava aberto devido às porradas que ele levou na cabeça. O caixão de Emmett foi depositado dentro de uma caixa hermética com tampa de vidro para conter aquele odor insuportável que exalava daquele corpo. É dito que aquele enterro, que durou alguns dias, foi acompanhado por uma multidão de pessoas e todos, né, gente, ficaram chocados com as maldades que fizeram com aquele menino negro de apenas 14 anos. Muitos choravam, muitos rezavam e todos, simplesmente todos, ficaram chocados com aquela imagem que eles estavam vendo ali. Naquela época, os linchamentos eles eram muito comuns. Só que algo mudou, né, quando aconteceu esse assassinato de Emmett Till, pois toda a sociedade ficou tão chocada que a ponto de levar Roy Bryant e J.W. Milan a um julgamento onde existia uma possibilidade, né, mesmo que remota, deles sofrerem alguma sanção, apesar da comunidade negra não acreditar nessa punição que de fato nunca veio. Mami contava com o apoio de integrantes da NAACP e também com integrantes da lendária Monbaiu, que era uma vila, né, onde somente negros moravam, e um desses negros, né, era o médico Dr. Howard, que era um rico negro, uma pessoa muito próspera, né, e algo extremamente raro naquela época, onde os brancos eram quem comandava, né. Os brancos, gente, eles se opunham a tudo que pudesse beneficiar os negros, né? Como eu falei para vocês, existia um código de ética, um código que separava totalmente a comunidade negra da comunidade branca. E uma dessas maiores oposições era o fato deles não quererem permitir que os negros votassem, porque eles acreditavam que caso algum negro fosse eleito, né, os negros passariam a ter direitos e poder e eles jamais iriam permitir isso dentro do Mississippi. Eu vou contar dois casos para vocês, gente, que antecederam, né, esses assassinatos antecederam a morte de Emmett Till, para vocês terem uma noção dos absurdos que ocorriam ali dentro daquele condado, daquele lugar, né? Por conta disso, da luta pelo direito ao voto, que o reverendo George Lee morreu assassinado por dois brancos com um tiro de escopeta calibre 20 na sua mandíbula. A sua mandíbula foi totalmente dilacerada. Então, quando ele foi ser autopsiado, o legista local falou que George Lee morreu por perda de sangue e por 2 dúzias de chumbo grosso calibre 3. Que logo depois uma revista falou que ele havia sido morto reverendo morre num estranho acidente de carro. O xerife do local teve
a cara de pau de dizer que aquele chumbo grosso que foi encontrado seriam devido a obturações que caíram da boca do reverendo assassinado durante o impacto da bala. A viúva do reverendo, então, muito abalada, e também furiosa pelo que havia acontecido, resolveu velar o corpo do seu marido. Ela mandou que abrissem aquele caixão para que ali os presentes vissem que o marido dela não havia sofrido nenhum estranho acidente, que ele havia assassinado. Que ele havia sido assassinado. Essa morte aconteceu apenas 3 meses antes da morte de Emmett Till. O segundo caso aconteceu com Lamar Smith. Ele também lutava pelo direito ao voto. Esse caso, esse assassinato aconteceu 2 semanas antes de Emmett Till ser torturado e morto. Nesse dia desse assassinato, Lamar se dirigia ao tribunal do Mississippi. Era por volta das 10 horas da manhã, quando diante de na praça, que havia na frente desse tribunal, diante de uma plateia muito grande, inclusive o xerife, eram por volta das 10 horas da manhã, quando ele foi rendido por 3 homens e covardemente espancado. Em certa altura desse espancamento, 2 homens seguraram os braços dele, quando um desses homens atirou um tiro certeiro no seu coração. Uma das testemunhas também relatou que esse homem também deu um segundo tiro na boca de Lamar. O xerife, depois descaradamente, disse que ele não tinha visto nada, que estava muito distante, que ele não poderia identificar os agressores. Ambos os assassinatos, ninguém foi punido. Mas vamos voltar ao julgamento que levou Roy Bryant e J.W. Milan ao banco dos réus. Esse julgamento teve início no dia 19 de setembro daquele mesmo ano, com um júri composto inteiramente por homens brancos. O julgamento foi presidido pelo juiz Curtis Swango, alguém descrito como extremamente justo. Milan e Bryant eles foram representados por um corpo de 5 advogados, sendo que um deles era o Sidney Calton, que dias antes ele se dirigiu até a fazenda do reverendo Moses e tentou persuadir a ele, para impedir que ele depusesse contra os clientes dele, inclusive falando que caso ele depusesse, as coisas poderiam ficar bem ruins para ele. Todo o julgamento, foi assim, uma farsa descarada, sabe? As coisas, as provas, as alegações que eles apresentavam, que os advogados de defesa apresentavam, era uma coisa assim absurda. Inclusive o xerife Strider, aquele xerife mandão, teve a petulância de dizer que aquele corpo que ele ajudou a retirar do rio, ele não acreditava que fosse do Emmett, pois ele achava que isso era uma grande farsa da NAACP. A primeira testemunha a depor foi o reverendo Moses, o tio de Emmett, que teve sua casa invadida naquela madrugada. Ele foi descrito como uma testemunha serena, uma pessoa tranquila e firme, apesar dele saber das consequências que poderiam trazer diante da atitude dele. O advogado, o Sidney Calton, ele gritava com o reverendo Moses como se ele, na verdade, ele fosse o réu, mas ele se manteve firme. Inclusive foi nesse julgamento que foi tirada aquela famosa foto onde ele apontou o dedo dizendo que ele reconhecia que havia sido J.W. Milan que havia sequestrado e assassinado o sobrinho dele. A pressão foi tanta que as pessoas recomendaram que Moses saísse da cidade, saísse da sua casa, só que ele disse que ele não iria se esconder. Ao contrário, ele ficou fortemente armado na sua casa. Aquele doutor, o Dr. Howard, aquele rico negro de Mont Bayou, ele também fortificou a sua casa. E durante uma dessas madrugadas foi que ele recebeu a visita de Frank Young, que falou que ele conhecia 3 testemunhas que estavam escondidas, mas que eles viram tudo o que aconteceu até a chegada da picape, onde Emmett estava entre 2 negros que eram funcionários do J.W. Milan. Inclusive, esses 2 homens negros, eles foram presos na cadeia pelo xerife Strider sob um nome totalmente diferente para que eles fossem impedidos de depor. As testemunhas surpresa eram Willie Reed, 18 anos, seu avô Ed Reed e a vizinha Amanda Bradley, de 50 anos. Os 3
tão amedrontados que eles estavam, que eles só decidiram depor, eles só concordaram em depor quando o Dr. Howard prometeu protegê-los e depois realocá-los em Chicago. Inclusive, Willie Reed, essa foi a última vez que ele viu a sua cidade natal, pois logo depois do seu julgamento, ele foi enviado para Chicago a fim de ele não sofrer nenhuma penalidade por ele ter dado seu testemunho contra aqueles homens brancos. Mamie foi convocada a depor na quinta-feira pela manhã. Ela foi uma testemunha serena e muito falante, sendo que ela só demonstrou alguma emoção quando mostraram para ela a foto do corpo trucidado do seu filho. Um dos advogados teve a cara de pau de insinuar que Mamie havia simulado tudo aquilo, pois o filho dela, ele perguntou se o filho dela possuía apólices de seguro de vida, o qual ela possuía, só que ela não havia ainda recebido dinheiro pela morte do filho. Então chegou a vez daquele garoto de 18 anos depor, o Willie Reed, né? Então assim, ele foi uma testemunha chave, uma testemunha muito forte. E ele também teve a coragem de apontar o dedo para aqueles homens, os acusando, dizendo tudo que havia acontecido. Ele inclusive falou que ao se aproximar um pouco daquele barracão, ele escutou os gritos apavorados de Emmett, pedindo: por favor, mamãe, me salve. E por favor, Deus, não façam isso de novo. Então aqueles gritos intensos de repente se transformaram em gemidos e depois cessaram de vez. Como uma cartada final da defesa, Carol então foi chamada para depor. Aquela pobre moça, assediada pelo menino negro, foi chamada para depor. Ela falou anos depois que ela mentiu porque ela ficou com medo de que seus 2 filhos fossem criados sem um pai. Porém, ela ficou pensando o tempo todo em Mamie, que perdeu seu filho e no quanto ele foi trucidado. O testemunho de Carolyn não foi escutado pelos jurados, pois o juiz Angus mandou que eles saíssem da sala naquele momento. O testemunho que ela deu foi o seguinte: aquele homem preto entrou na loja e parou no balcão de doces. Eu perguntei o que ele desejava e ele pediu alguns doces. Peguei os doces e pus em cima do caixa. Estendi a mão para receber o dinheiro. Ele segurou na minha mão e eu a puxei. Depois, ela disse que Emmett falou para ela: que tal sairmos juntos, boneca? Eu me virei e comecei a andar para o fundo da loja. Ele veio atrás e me alcançou atrás da caixa registradora. Bom, ele pôs a outra mão esquerda na minha cintura e a outra mão do outro lado. Carol me ensinou isso durante o seu depoimento. Em seguida, ela acrescentou que Emmett disse: qual o problema, boneca? Você não gosta? E foi com considerável dificuldade que ela finalmente conseguiu se libertar dele. Ele disse: não precisa ter medo de mim, pois já havia feito com mulheres brancas. Ela ficou tão envergonhada com o que aquele garoto negro falou para ela que ela colocou as mãozinhas na frente da boca porque ela não poderia nem mencionar a palavra que supostamente ele havia dito. Segundo ela, então um outro homem negro entrou na loja e saiu puxando Emmett pelo braço, e ele saiu dessa loja contrariado. Então, quando ela saiu da loja a fim de buscar a pistola, foi quando Emmett deu o assobio e ela ficou extremamente brava. A última testemunha de defesa a depor foi o xerife Strider, que mais uma vez alegou que não acreditava que o corpo encontrado no rio havia sido de Emmett Till. Após as alegações de ambas as partes, tanto da promotoria de acusação quanto da de defesa, Mamie decidiu que ela não queria mais acompanhar todo o resto daquele julgamento, pois ela viu na expressão dos jurados que nenhuma sanção seria aplicada sobre aqueles assassinos. Então, ela se dirigiu, junto com aqueles seus apoiadores, eles foram embora. Então, aquele jurado, aquele corpo de jurados de 12 homens brancos levaram apenas 1 hora para decidir e declarar Roy Bryant e John William Millen inocentes. Algum tempo depois, já sabendo que eles não poderiam ser julgados e condenados novamente, J.W. Millen e Roy Bryant receberam uma proposta da revista Look para dar uma entrevista onde eles assumiram totalmente a responsabilidade na tortura e no assassinato de Emmett Till. Em troca dessa entrevista, eles receberam um cheque de $4.000, ou seja, eles ainda saíram no lucro. Esse crime de ódio racial de Emmett Till deu início a uma onda de protestos que repercutiu por todos os Estados Unidos.
Mamie Bradley, ela discursou para multidões, para milhares de pessoas. Mamie Bradley se tornou um ícone na luta negra, com sua presença incansável e constante. Ela nunca deixou de clamar por justiça até a sua morte em 2003. 50 anos depois desse crime ter acontecido, foi que Carolyn resolveu entrar em contato com Timothy Tyson, que é o autor desse livro, O Sangue de Emmett Till. Pois ela havia lido um outro livro também escrito por ele, de um outro crime racial que foi escrito por ele. Então ela admitiu para ele que ela não havia falado a verdade nesse julgamento. Uma das coisas que ela falou foi: eu sempre me senti como uma vítima, assim como Emmett. Ele entrou em nossa loja e colocou as mãos em mim sem nenhuma provocação. Eu acho que ele deveria ter sido morto por fazer isso. Absolutamente, inequivocamente não. Nós dois pagamos um preço por isso. Sim, nós pagamos. Ele pagou caro com a perda de sua vida. Eu paguei caro com uma vida alterada. Carolyn morreu em abril desse ano, aos 88 anos. Após esse julgamento, muitos negros, todos os negros, eles resolveram fazer um boicote. Então, a venda, aquela mercearia dos Bryants, ela terminou fechando. Então, Roy foi obrigado a se mudar junto com a sua família para uma outra localidade. No futuro, depois de alguns anos, ele se separou de Carolyn e ele se casou com a outra mulher. Ele foi preso novamente devido à fraude de tickets de refeição e ele morreu, se eu não me engano, em 1994, aos 64 anos, de câncer. J.W. Milan também sofreu boicote, pois nenhum negro mais queria trabalhar para ele. E ele passou a viver numa situação muito difícil. Inclusive existem boatos de que ele foi visto em uma fila para receber pão do governo. Fato que depois foi desmentido por alguns, mas é certo que ele ficou numa situação bem ruim. E ele morreu em 1980 também de câncer. E esse, gente, foi o vídeo que eu trouxe para vocês dessa horrível história, É um vídeo pesado, eu tenho consciência de que foi muito pesado. Porém, eu acho que é importante para a gente reconhecer, para a gente conhecer essa história que marcou, essa onda de protestos, e essa luta persiste até hoje. Deu para vocês perceberem claramente a minha indignação, porque é difícil a gente imaginar tudo que aquele menino passou e aquele coração de mãe. Gente, vendo aquele corpo, vendo aquele menino que ela pariu, Como que pessoas podem fazer isso com outro ser humano? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês que assistiram até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se possível, deixar aqui algum comentário para mim com as suas opiniões, pois isso é muito importante. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Fazem todas aquelas coisas que vocês sabem que ajuda, aqui o canal. E um beijo, galera. Um beijo nos seus corações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.